Fala, aprovados! No nosso programa de mentorias, nós temos uma importante ferramenta voltada a agilizar o seu processo de estudos, que são os nossos encontros coletivos, exclusivo para os nossos assinantes. Nós vamos nos encontrar 2 vezes por mês, toda primeira e terceira segunda-feira de todo mês, através de reuniões coletivas, onde trago temas importantes, assuntos, questões, provas para serem analisadas e corrigidas, além de aulas sobre matérias específicas. Tudo isso pensando em você e para aumentar o seu rendimento. Assista esse vídeo com uma aula gratuita para conhecer mais sobre nossos encontros coletivos. E para conhecer nossos programas, dá uma olhada no meu site www.vouseraprovado.com. Se inscreva no canal para você ter acesso a todos os conteúdos e dicas. Siga a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você encontra na descrição deste vídeo. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso segundo encontro semanal que a gente tem agora, a partir de toda primeira segunda-feira e toda terceira segunda-feira de todo mês, em regra, às 9 horas da noite, nós vamos ter nossos encontros semanais, que a gente vai trazer sempre algum debate ou alguma prova para ser corrigida aqui, que é importante para vocês tirarem suas dúvidas. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto específico da prova, tire agora, não fique com a dúvida. É importante também para a gente desenvolver o conteúdo. Então, vocês também precisam responder comigo. E é importante também para vocês aprenderem a fazer questões, né? Querendo ou não, é uma etapa que vai ser cobrada, vai ser preciso para a prova do seu concurso. Então, vocês vão ter que treinar muitas questões. Eu cobro isso. Para a galera que está já há algum tempo já sabe que é uma coisa que eu cobro muito. Inclusive, quem não me mandou relatório, está me devendo relatório, por favor. Não esquece meu relatório. Mande o relatório justamente para eu analisar cada questão, a quantidade de questões que vocês estão fazendo, e como a galera que já está há algum tempo sabe que uma das coisas que eu mais cobro é a quantidade de questões. Né? Nem fico preocupado tanto com o índice de erros e acertos, mas saber que vocês estão treinando questões, porque é assim que vocês vão conseguir aumentar seu rendimento. Não adianta só estudar se a gente não coloca em prática. A gente vai analisar hoje a prova do TRT da 4ª região, que é do Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul? Tô certo nisso ou tô errado nisso? Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, Rio Grande do Sul. A prova é o modelo tipo 5, foi mandado pela Lucy. A Lucy, nossa colega, mandou aqui pra gente. E a prova para analista judiciário. Beleza? A gente vai trabalhar as questões. Primeiro eu vou tentar trabalhar as questões de constitucional. Se a gente conseguir terminar a constitucional e der tempo, a gente trabalha a de administrativo. Senão, fica para a próxima. Beleza? Inclusive, caso vocês façam uma prova, seja por agora, ou já pegaram uma prova para fazer um simulado, acharam ela interessante, manda para mim por e-mail, que eu já vou botar na lista das provas que a gente vai analisar. Fechou? Qualquer dúvida, mandem aqui no chat, liguem seus áudios, podem ligar seus áudios à vontade, podem interromper para tirar qualquer tipo de dúvida. O importante é que vocês participem, já que eu estou fazendo isso para vocês. Então, participem. Beleza, deixa eu achar aqui a questão certa. Vamos lá, aqui, conhecimentos específicos. Constitucional, compartilhando a tela em 3, 2, 1 e... Foi, pegaram aí? Todo mundo tá vendo a prova? Estão vendo bem ou ela tá pequena? Fala, Vanessa. Tá um pouco pequena, coach. Tá pequena. Tá pequena? Deixa eu tirar aqui agora, melhorou? Melhorou? Continua a mesma coisa aqui. Calma que vai atualizar. Melhorou? Não ficou muito grande, mas dá para ver, né? Sim. Tá, beleza. Questão de número 31. Dispositivos de determinada lei federal foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, julgada ao final procedente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente tem? Lembra? Dividir o enunciado. Dispositivo de lei federal foi objeto de ADI, ADIM,
proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil é legitimado para propor a DIN, todo mundo lembra disso, né? Do rol de legitimados para propor a DIN. Julgada, afinal, procedente pelo Supremo Tribunal Federal. Quem é que julga a DIN, a DC, a DPF, STF? São matérias, são ações de controle que são de competência do STF. Qual é o controle que é competência dos TJs? E aí? Qual tipo de controle de constitucionalidade o TJ pode julgar? Quem lembra? Leis estaduais e Difuso. Difuso, atos exatamente. O TJ pode julgar no seu controle de constitucionalidade, de controle difuso, de constitucionalidade, ou o que o Fernando falou, a questão de matéria de constitucionalidade versando sobre a Constituição estadual. Leis estaduais, legislações estaduais, o TJ pode julgar. Mas, em regra, tratando da Constituição Federal, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. Controle concentrado, controle abstrato, é feito, em regra, na Constituição Federal, pelo STF. 2 anos depois do trânsito em julgado da decisão, um deputado federal apresenta novo projeto de lei, contendo disposições idênticas àquelas declaradas inconstitucionais pelo STF. Diante da situação acima descrita, aí temos várias propostas. Vamos lá, o STF julgou determinada lei X, inconstitucional. Pode o Congresso legislar de novo sobre a mesma matéria, nos mesmos termos daquela lei que foi declarada inconstitucional? Pode. Pode. O que o STF disse não tem nada a ver com a competência do Congresso em legislar. E o que pode acontecer com essa legislação nova? Pode novamente ser declarado inconstitucional, se for o caso. Exatamente. Pode novamente ser declarada inconstitucional. Aí já responde, inclusive, a questão. Porque qual é o gabarito? Letra B. A decisão proferida pelo STF não vincula o Poder Legislativo nem o próprio tribunal em relação a apreciações futuras da matéria. Assim, inexiste óbice a que o novo projeto de lei venha a ser aprovado e sancionado, hipótese em que poderá ser a lei resultante vir a ser objeto de nova ação direta de controle, direta de inconstitucionalidade, a ser apreciada oportunamente pelo STF. Então, uma lei julgada inconstitucional, ela pode, através de uma nova lei que versa sobre a mesma matéria, vir a ser publicada, ou publicada não, vir a ser promulgada promulgada também não, qual é a palavra agora que me faltou? Vir a ser inovada pelo Legislativo, copiada, sei lá, o que vocês quiserem, né, nascer novamente através do Legislativo e novamente vir a ser declarada inconstitucional pelo STF. Não tem problema nenhum nisso. Isso também pode acontecer para as PECs, viu? Só que tem uma corrente da doutrina que fala o seguinte, que uma lei nova, esse objeto de matéria nova do Legislativo, ela não poderia ser novamente... por exemplo, se uma lei for declarada inconstitucional, o Legislativo não poderia criar uma lei na mesma matéria, nos mesmos modos, porque isso atentaria a decisão do Judiciário. Isso atentaria e seria contra a decisão do Judiciário. E aí, esse projeto de lei poderia ser barrado em sua tramitação. Existe essa corrente da doutrina. Ela é minoritária. O STF não entende dessa forma. O STF entende que o Poder Legislativo tem autonomia no seu próprio âmbito de poder e mesmo que uma lei que foi declarada inconstitucional, ela venha nascer de novo através de um novo projeto de lei, ele estaria no âmbito de suas atribuições. E essa lei pode vir a nascer de novo, mesmo com a mesma matéria, com o mesmo texto que foi declarado inconstitucional anteriormente, e pode ser objeto de nova ação direta de inconstitucionalidade. Alguma dúvida? Não? Não. Inclusive, ó, essa corrente que eu falei é a letra C, ó. Ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, caberá impetrar mandado de segurança coletivo junto ao STF, visando garantir a autoridade de suas decisões e, consequentemente, obstar a tramitação do projeto de lei. Isso é minoritário, não é aceito pelo STF. Só para vocês saberem a título de curiosidade.
Diante do que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais e da jurisprudência pertinente do Supremo Tribunal Federal, julgue os itens a seguir. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Está correto ou errado? Ou está correto ou errado? E aí? Sindicato pode defender interesses coletivos ou individuais da categoria em questões tanto judiciais ou administrativas? Tá certo? Tá corretíssimo. Quem pode propor ações coletivas? Quem para interesse da categoria? As associações constituídas há mais de um ano. Não confunda com os controles de constitucionalidade. Então, estamos falando de direitos e garantias fundamentais, mas está certo, as associações constituídas há mais de um ano. Mas só para não confundir com os legitimados para a DIN, tá bom? Sim. Mas está certíssimo. Vamos analisar aqui rapidinho a letra B. Nenhum brasileiro será extraditado, certo? Certo. Salvo naturalizado, correto? Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em crimes hediondos na forma da lei. Está certo? Certo. Ou é errado? Erradíssimo. Errado. É tráfico de drogas. Tráfico de entorpecentes. O erro da questão está aí. Letra C. É ilícita a prisão civil por dívida, correto? Sim. Exceto nos casos de devedor de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Onde está o erro? No depositário infiel. Depositário infiel. Jurisprudência mais ou menos recente do STF. Não cabe mais prisão do depositário infiel. É nulo o processo administrativo disciplinar contra servidor público que, embora tenha dele participado, não foi assistido por advogado. Já matou aí. Errado. Para o processo administrativo disciplinar, não é necessária defesa técnica. Jurisprudência também do STF. E nas empresas com mais de 100 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Errado. Errado. Tem mais de 200 funcionários. É isso. Boa. Thiago, na questão anterior que você leu sobre a OAB, vale para qualquer sindicato ou só para a OAB? Como assim? Acho que você leu a letra C. Ah, mas a letra C foi para explanar o não cabimento foi para explanar aquela doutrina minoritária, entendeu? Essa questão tá errada, essa alternativa tá errada. A questão que você não pode impedir a tramitação do projeto de lei, mesmo uma lei parecida tenha sido declarada inconstitucional. Só foi para exemplificar. Coach, por gentileza. Deixa eu só perguntar uma coisa. Peraí. Tem a questão. Calma aí. Andressa, rapidinho. Peraí. Fernando, vai lá. Por gentileza, Coach. Quando aquela questão que eu fiquei em dúvida, um pouquinho que você estava dizendo a respeito do crime hediondo, certamente o tráfico de drogas, mas ele sendo equiparado também não daria essa questão como certa? Não, porque ele está pegando a letra da Constituição. Eles pegaram exatamente a letra da lei. Vai, Andressa. Tá bom. Sobre a outra, tem a questão de um prazo também, né, para repor colocar novamente a lei em discussão, né? PEC. Da outra questão lá Da PEC. Prazo para PEC. Ah, sim. Vem cá, e Mas esse também negócio aqui tem questão de legislatura, sessão legislativa, tem que olhar o regimento interno também. Sim, e desse negócio aqui, dessa questão, que ele perguntou agora sobre crimes hediondos, no caso, se fosse o crime de drogas, de tráfico, ele poderia ser extraditado, é isso? O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado apenas em duas situações. Em caso de naturalizado. Naturalizado, porque o brasileiro nato não pode ser em nenhuma hipótese, nem isso. Nato, nunca. Pronto, então é isso mesmo. Eu tinha entendido correto. Se você pegar a letra da lei, ela diz assim, a letra da Constituição, ela diz assim: nenhum brasileiro será extraditado.
Essa é a regra. Salvo quem? A exceção, o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes. Aí o erro aqui foi crimes hediondos. Bora lá. Diante do que dispõe a Constituição Federal sobre as competências dos entes federativos, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quais são as competências comuns? E aí? Preservar as florestas, a fauna e a flora? É competência comum? Ninguém lembra? Vamos olhar aqui para a Constituição. Com certeza, né? Não, vamos olhar aqui para a Constituição o que é competência comum. Como é que está indo? Governo da União, não. Cadê? Parece que essa primeira é competência concorrente, né, coach? É competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos lá. Proteger floresta, preservar a floresta, a fauna e a flora. Correto. Tá aqui. Inciso 7. Ó. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não acho aqui. Não, tá errado. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Cuidado com as questões, por quê? Porque elas vão trazer para você um texto bonitinho, querendo te induzir a erro. Você pensa assim, deve ser competência comum, né? Todo mundo tem que zelar pela Constituição, as leis, a instituição democrática, mas não está aqui. Tá? Tá, ó. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então é outra competência comum. E organizar, manter e executar a inspeção do trabalho também é bonitinho, não é? Você falar isso. Não, então todos têm que organizar, zelar tudo aqui, mas dessa vez não está aqui mesmo. E explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, essa competência aqui é de quem? União. Privativa da União. Vamos lá? Vamos só confirmar. Vamos confirmar aqui. A nossa ideia é a gente estabelecer o máximo possível para a gente não errar em prova. Aqui, ó. Instalações nucleares. Vamos lá. Eu devia ter botado aqui outra coisa. Peraí. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviço de radiodifusão sonora e de imagens. É competência de quem? Da União. Então, o que é competência comum? Preservar as florestas, a fauna e a flora, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Letra C. Letra de lei. Segundo o que dispõe a Constituição Federal, é da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, quem dera fosse, né? Quem dera fosse isso, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Qual dessas é a competência do Congresso Nacional? Essa última aí, coach, do procurador. Letra E para você? É exclusiva do Congresso Nacional, nesse caso, fazer o julgamento do Procurador-Geral da República, né? E poder destituí-lo, né? E aí, quem dá mais?
49 da Constituição Tem a Federal. letra C também, né? Artigo 49 da Constituição Federal, para todo mundo ler. Olha só o que é competência do Congresso. Da competência exclusiva do Congresso Nacional. Vamos olhar um por um as alternativas. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Vamos achar isso aqui. Achar que é parecido aqui. Tá aqui alguma coisa? Ah, não. Então não tá aqui. Não tem nada a ver com isso. Vamos olhar o outro. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional. Daí não precisa nem falar, né? Mas olha só que legal, ó. Já achei aqui o 10, ó. Fiscalizar e controlar diretamente por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta. Então, quem chutou, quem marcou a letra D, está corretíssimo. Fechou? Só uma coisa aqui para a gente ver que é legal. Vocês perguntaram do mandado de segurança coletivo, né? Uhum. As hipóteses constitucionais, não estou falando da lei de mandado de segurança, mas as hipóteses constitucionais, ó. Quem pode propor mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Isso está no artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. Beleza? Vou tirar essa aqui. Bora. Diante do que dispõe a Constituição Federal... Cadê vocês que vocês sumiram? Aqui. Diante do que dispõe a Constituição Federal, bem como do entendimento dos tribunais superiores em matéria de competência judiciária, é da competência da Justiça Federal a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que a Justiça do Trabalho vier a proferir, bem como dos acordos por ela homologados, quem compete executar as contribuições previdenciárias de acordo com proferidas de acordo com a sentença vinda da Justiça do Trabalho. Ou o acordo, nesses casos. De quem é a competência? Segundo o STF. Fiz um acordo na Justiça do Trabalho, estou devendo algumas contribuições previdenciárias. Quem vai executar esse acordo? Eu acho que é a própria Justiça do Trabalho. A própria Justiça do Trabalho, exatamente. Esse é o entendimento do STF. Então, letra A está errada. Compete à Justiça Federal julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho em razão de não decorrerem diretamente da relação de trabalho. Compete à Justiça Federal julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho em razão de não decorrerem diretamente da relação de trabalho. Você, auditor... Como é que é o nome mesmo? É auditor do trabalho? Como é que você fala? Você está fiscalizando, fazendo um negócio lá, constata várias irregularidades, a empresa trabalha com questões de segurança, não tem equipamento de segurança para a galera, vai lá aplicar uma multa. Quem vai julgar essa multa? A Justiça do Trabalho, né, não? A Justiça do Trabalho também, exatamente. Leia a questão com calma, os enunciados com calma. Por quê? Porque a questão, o examinador, ele vai querer te levar a erro. Então, divida os conceitos. Cabe ao Tribunal Superior do Trabalho a solução de conflito de competência entre tribunais regionais do trabalho e o próprio Tribunal Superior do Trabalho? Quem julga conflitos de competência de tribunais superiores? O TST. Oi? É o STF. TST. STF. Quem é que, se o STJ tiver um conflito de competência com o TJ, quem é que vai julgar? Como a minha. O O STF. STJ está com conflito de competência com o Tribunal de... O STJ e o Tribunal de STJ. da Bahia estão brigando. Nenhum quer a próprio competência STJ. para julgar. Quem é que vai julgar? O próprio STJ. O próprio STJ? É, Tribunal como- Superior é STF. Mas ele não vai julgar uma competência em que ele também está indo
em que ele sim. está sendo um... O próprio tribunal tem competência para julgar a sua própria demanda. E aí, quem dá mais? Conflito de tribunais superiores, STF. STF. E aí, quem vai dar? Vamos lá, eu quero ver pau aí. Briga aí. Quem julga? Eu acho que é o STF. Andressa, defenda a sua causa. Não, o STF não tem competência para julgar a Justiça do Trabalho. Mas a Justiça do Trabalho está tendo um conflito com outro O próprio tribunal resolve seu conflito. Ele também é um. Os conflitos dos tribunais se resolvem nos próprios tribunais. Artigo 105 da Constituição Federal. Todo mundo, bota lá no artigo 105, quem está acompanhando pela Constituição. 105 não, desculpa, 102. 102, inciso 1, a linha O. Os conflitos compete ao STF, o julgamento, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Então, a competência daqui é do STF. Se o TST e um TRT estão em conflito de competência, a competência para julgamento vai ser do STF. Sério, Artigo isso? 102, inciso 1, a linha O da Constituição Federal. Caramba, mas eu estudando aqui para OAB, esse fruto de competência aí, a professora orientou que era o próprio tribunal que julga seu próprio conflito. Olha aqui, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, então no caso do STJ, Tribunal de Justiça da Bahia, ou entre tribunais superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. Se o TST e o STJ estão brigando pela competência, vai ao STF. TST e TRT, vai ao STF. TRT e TRT, ST. Beleza? Peraí, TRT e TRT, TST. TST, mesma coisa, TJ e TJ. Depois, se for TST e T. Qual é a outra opção mesmo? IT. TST e TR. Andressa, para não dar confusão, não fica. Eu tô confundindo aqui. Calma, segura. Para não dar confusão. Vamos olhar diretamente para o que está dito na Constituição. Conflito de competência entre tribunais superiores, STF. Não foca nas siglas, não. Foca no que são os tribunais. Tribunais superiores, STF. Seja o STJ, seja o TST. Tribunais superiores é o STF. Tribunais superiores e um tribunal de justiça, ou um tribunal regional federal, ou um tribunal regional do trabalho, vai ser também do STF. Se houver envolvimento de tribunal superior, vai para o STF. Tá bom? Tá certo. Vamos lá. Acabamos direito constitucional. Agora vamos olhar administrativo. Dá um tempinho ainda. Administrativo, processo civil, não quero nem parte com isso. Vamos lá. Quem foi a banca, Thiago? FCC. FCC? Tenho quase certeza que foi FCC, mas depois deixa eu ver aqui se foi FCC. FCC. Fundação Carlos Chagas. Determinado prefeito municipal decide desapropriar por utilidade pública um terreno de propriedade do Estado. O prefeito quer desapropriar por utilidade pública um terreno público para construir a nova sede da prefeitura. Diante de tais fatos, a desapropriação não é possível, pois, nesse caso, poderia se dar por interesse social e não por utilidade pública. Tendo sido demonstrada a existência de interesse público em ação judicial, é plenamente possível a desapropriação em questão. Somente seria possível a desapropriação caso tenha havido autorização concedida pela Assembleia Legislativa Estadual. Tal desapropriação não seria possível, pois somente a União tem o poder de desapropriar bens públicos de outros entes federativos. O Estado pode desapropriar imóveis dos municípios, desde que atendidos os requisitos legais, porém, os municípios não podem desapropriar imóveis do Estado. Primeira pergunta que eu tenho para vocês.
pode haver desapropriação de bem público? Não pense se é utilidade pública, função social, não. Primeira pergunta é simples. Pode ou não pode haver desapropriação de bem público? Não pode, coach. Errado, pode. Pode haver sim desapropriação de bem público. Anota, para nunca mais errar. Letras garrafais. Pode haver desapropriação de bem público. Quando? Preenchidos os requisitos legais para desapropriação. Aí tem que lá olhar os requisitos legais, sim. Mas para haver desapropriação de bem público, ela só pode ser verticalizada. Ou seja, é de cima para baixo. União pode desapropriar dos estados e do município, estados podem desapropriar dos municípios, municípios podem chupar dedo. Entenderam? Então o município não pode desapropriar bem público de outro município. Mas nesse caso eles poderiam ceder o terreno porque seria uma construção da prefeitura? Pode, mas aí não vira... Sabe, não se torna patrimônio da prefeitura, é cedido, né? Tem outras coisas que podem ser feitas. Mas então a gente sabe que pode desapropriar. Preenchidos os requisitos legais, porém, o município, então o prefeito municipal, ele não vai poder desapropriar um terreno de propriedade do Estado. Por quê? Porque tem que ser verticalizado. Qual é a resposta correta? Letra E. O Estado pode desapropriar imóveis dos municípios, desde que atendidos os requisitos legais. Porém, os municípios não podem desapropriar imóveis do Estado. Beleza? Alguma dúvida? Não. Então vamos lá. Com relação aos bens públicos, os únicos bens públicos que podem ser penhorados são os bens dominicais. A afetação dos bens públicos pode ser expressa ou tácita. As terras devolutas, quem não lembra de terras devolutas, já vou falar. São bens públicos de uso comum. A alienação de bens dominicais, móveis e imóveis depende de procedimento licitatório e autorização legislativa. E os bens públicos de uso comum não podem ser utilizados por particulares. Erro de cada questão. Primeiro, bem público de uso comum. Imagina um parque. Você pode utilizar um parque? Pode. Não pode. Tá errado. Pode ser utilizado por particulares. Uma praça. Todo mundo utiliza uma praça. Alienação de bens dominicais, móveis e imóveis depende de procedimento licitatório e autorização legislativa? E são bens dominicais? Era isso que... Os imóveis dependem, coach. Exatamente. Os imóveis dependem. O que são bens dominicais? Quem me responde essa? É questão do domínio da União, dos estados, dos municípios, né, dos entes públicos. Né? É um domínio que ele pode fazer como um particular, ou seja, pode ser negociado, o imóvel pode ser negociado, pode levar, nesse caso, como você estava dizendo. Eu achei que era coisa de igreja isso aí. Não, os bens dominicais são os bens públicos que não estão afetados pelo uso público. Obrigado. Estava esperando isso. Estava esperando essa. Os bens dominicais são aqueles que não têm uma destinação específica. Eles não são afetados ao interesse público. Eles estão disponíveis. Entendeu? Um exemplo? Um exemplo, a terra devoluta. Mim, não. Como é? Uma terra devoluta, letra C. É um bem que não está afetado ao interesse público. Terra devoluta é o que mesmo? Terra devoluta? Vou explicar terra devoluta, meu irmão. A gente leva tempo, viu? Eu achava que terra devoluta era aquelas terras que as pessoas moram, tipo, lá naquele negócio do marítimo, essas coisas. Não. Isso aí é outra coisa. Daí é Instituto terreno de marinha. Terreno de marinha, mas daí é o seu nome que você está querendo buscar. É Laudêmio, Efteus, essas coisas assim. Essas terras que ficam, esse pessoal que é quilombola, essas coisas desse tipo aí. Não, né? Tá. Terra devoluta é o conceito de uma terra que anteriormente foi afetada por um serviço público, está lá para um particular e depois foi devolvida para a União e está sem uso. É uma terra devoluta. É só isso. Certo. E eu tive uma professora na época da faculdade de Direito Agrário que ela demorou 3 aulas para explicar isso. É uma terra que anteriormente foi afetada para uma utilização pública e depois
terminou a utilização, não está mais utilizando, voltou para a União. Ela foi devolvida. É muito comum, acho, com as capitanias hereditárias, né, Tiago? Exatamente. Vamos pensar num outro bem dominical. Quem me dá um outro exemplo de outro bem dominical? Pode se encaixar nessas vias que faz concessão de processo licitatório e aí fica usando durante um tempo uma empresa e depois... Quem é de Brasília? Oi? Quem é que é de Brasília? Levanta a mão. Brasília? Alguém de Brasília? Ninguém de Brasília? Sério mesmo? Porque aqui Brasília tem um bom exemplo de bem dominical, cara, que está sem uso nenhum. É que tem muito espaço livre, porque são todas terras do Distrito Federal, né? Não são parque, não são nada. Então são espaços vazios. Não tem utilização nenhuma, não tem afetação nenhuma para bem público. Um bem dominical. Quer ver um outro exemplo? Um prédio abandonado. Era lá uma sede de alguma superintendência, alguma coisa, mas tá lá. A sede já mudou, o negócio tá lá, entrega as moscas. Eu ia fazer uma piada que não vou nem fazer. Mas imagina isso. Tá lá abandonado. Também é um bem dominical. É um bem que não esteja com utilização pública. Não esteja vinculada ao interesse público. Quem for falar? Mais pertence à União. Aqui no meu município, que é interior, é muito comum umas escolas, não sei se quem é mais velho, escolas pluridocentes. Eram umas escolinhas de interior que funcionavam de primeira a quarta série, né, as séries iniciais todas juntas. Então, assim, elas foram abandonadas, porque hoje não existe mais, né? Cada série na sua faixa etária, na sua série. Então, é muito comum você andar pelo interior, a gente que faz visita, e ver esses espaços abandonados, ou seja, são espaços públicos. Né? Exatamente. Andressa, rapidinho. Bem dominical não é só bem da União, não. Pode ser de qualquer ente federativo. É aquele bem que não está afetado ao interesse público. Tá bom? Eu vou estudar depois isso aí para entender um pouco melhor, porque eu fiquei com dúvida. Tiago, oi. Aqueles carros de segurança utilizados somente pela prefeitura e tudo mais, eles podem ser considerados bens dominicais, porque não são utilizados pelo... Está sendo utilizado por alguém? Só pelos servidores públicos, no caso. Não, está sendo utilizado, está sendo afetado ao interesse público. Um bem dominical é aquele bem largado, cara, que não está servindo para nada. Não faz nada. Ele não tem uso nenhum. Entendeu? Uhum. Bom, os únicos bens que podem ser penhorados são os bens dominicais. Quais são as características do bem público? Empenho da habilidade. Tem mais? Vai lá. Empenhorabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Boa, imprescritibilidade. O bem público, ele não decorre, ele não perde, ele não faltou agora, ele não é onerado por questão do tempo, ele não pode ser objeto de caução ou de penhora, e ele não pode ser alienado, exceto os bens dominicais, que podem ser o quê? Desafetados. Não, eles já são desafetados. Isso. Mas eles podem ser alienados. Alienados, é. Eles não podem ser penhorados. Eles continuam gozando da empenhorabilidade. Então, a letra correta é a letra B. A afetação de bens públicos, ela pode ser expressa ou tácita. Inclusive, no caso dos carros, que são utilizados, cada utilização dela não precisa estar constando lá, estar sendo afetado para isso, não. Pode ser simplesmente uma utilização e o bem público se torna afetado à utilidade pública. Beleza? Beleza. 59. De acordo com o que estabelece a doutrina, o ordenamento jurídico e ainda o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade civil estatal. Primeiro, as ações que visam discutir a responsabilidade civil do Estado prescrevem em 10 anos. Qual é o prazo da prescrição para ações de responsabilidade civil estatal? Prazo de prescrição para as ações de responsabilidade civil estatal. 5 anos. Boa.
Condenação do Estado ao pagamento de indenização em face da ocorrência de erro judiciário implica a mudança automática na decisão judicial? Um juiz cometeu um erro na decisão. Se o Estado foi condenado a pagar indenização em virtude desse erro, a decisão estará automaticamente mudada? Errado. Não, né? Porque senão a gente estaria em conflito de jurisdição. Jurisdição, na verdade, conflito de jurisdição, né? Estaria uma decisão de uma matéria completamente diferente influir em outra decisão. A decisão tem que ser reformada de acordo com o tribunal respectivo, ou o juiz respectivo. O Estado responde subjetivamente pelos danos causados por policiais a repórter fotográfico na cobertura de manifestação pública, desde que o profissional tenha respeitado as advertências sobre o acesso a áreas de risco? Sim. Sim? Se ele respeita, se o jornalista respeitou, sim. Agora, se ele desrespeitou, aí a culpa é da vítima. Mas é objetivamente, não? É objetivamente, viu, coach? De novo. O Estado responde subjetivamente pelos danos causados por policiais a repórter fotográfico na cobertura de manifestação pública, desde que o profissional tenha respeitado as advertências sobre o acesso a áreas de risco. Errado, objetivamente. Objetivamente. E vocês mesmo estão olhando assim, a questão esse de outro caso ângulo. concreto é bem estranho. Vamos lá, vocês estão olhando a questão de outro ângulo. O profissional tá tendo uma manifestação lá, a gente sabe assim, vai dar pau. Já avisa todo mundo. Tá entrando porque quer. O cara vai lá e entra. Mesmo assim, ele tá entrando às áreas de risco, não, mas sabendo que pode acontecer várias coisas. O Estado vai responder? Não. Mas se ele está respeitando a delimitação do agente de segurança, quando ele desrespeita a delimitação do agente de segurança, Vamos lá, de novo. Mas só que tem uma questão da expressão, essas coisas, tem uma liberdade lá que os repórteres têm, então eu acho que talvez... Não, mas tem uma manifestação agora, meu irmão, lá na casa do Bolsonaro. A polícia tá lá pra tentar conter a galera quer invadir o Bolsonaro. Aí chega lá, a galera tá avisando, meu irmão, o pau tá quebrando aqui, a gente tá tentando fazer o máximo possível de contenção, estamos jogando gás de pimenta, estamos utilizando bala de efeito moral. O cara, não, mas eu quero cobrir. Beleza, só fica até aqui, mas pode pingar alguma coisa em você. O Estado responde isso, mesmo o cara querendo... Não, o Estado não responde. Porra, obrigado. Vocês foram demais, velho. Cara. Eles estão acobertados pelo exclusivo direito, Estado de Direito. Esqueci o nome. As coisas que podem acontecer. Caso fortuito, força maior, evento extraordinário, culpa exclusiva da vítima. E daí? No Estado também não tem como garantir a segurança total, né? O Estado responde por danos decorrentes de crime praticado por presidiário foragido, independentemente da comprovação do nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada, analisando a última. Por que não? Tem que ter um nexo. Tem que ter um nexo de causalidade. Se vocês errassem isso, eu quebrava vocês na porrada, viu? A gente falou isso várias vezes na última. Você deu 3 aulas disso. 3 aulas. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentando o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa? Sim. Corretíssimo. Exatamente. Para terminar, questão de número 60, sobre a organização administrativa. Fundação pública é uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica? Não, isso é consórcio público, né? Boa. As agências executivas são autarquias sob regime especial. Sim. Com alto grau de especialização técnica. Sim. Integrante da estrutura formal da administração pública, com a função de regular um setor específico. Vocês precisam mais do que isso? Não. E aí, a letra B tá certa ou errada? Tá certo. Tá certa? Isso é agência executiva?
Agência reguladora, essa. Não me mate de vergonha, não. Isso é agência reguladora. O que é uma agência executiva? Assista meu vídeo de novo lá no canal Angela Moreira, você toma vergonha na sua cara. Vai lá no meu canal ou agora vai assistir o vídeo sobre entes da administração pública que explica autarquia, fundações, essas coisas. O vídeo é rapidinho. O que é uma agência executiva? É uma fundação pública ou uma autarquia que firmou contrato de gestão com o Ministério Supervisor para o quê? Para potencializar suas funções. O que é uma agência reguladora? Tudo isso aqui que diz a letra B. Exceto que a parte está escrita agência executiva. E a agência reguladora é uma autarquia em regime especial, uma autarquia qualificada. Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, instituída pelo poder público, mediante autorização de lei específica. Até aí está tudo certo. Pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, instituída pelo poder público, mediante autorização de lei específica. Sob a forma de sociedade anônima com participação obrigatória de capital público e privado? Errado. Tem essa. Sociedade de economia mista. Boa. As autarquias são entidades administrativas autônomas, criadas por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e atribuições estatais determinadas? Certo. Vamos segurar. Sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração direta, instituída pelo poder público, mediante autorização de lei específica, sob qualquer forma jurídica e com capital exclusivamente público? Não. Aqui é empresa pública. Trocaram letra C e E, estão com os conceitos trocados. Então a letra D está correta. Só para terminar. Empresa pública tem que ser capital público. Este capital público precisa ser de apenas um ente federativo? Por exemplo, a União tem que criar suas empresas públicas federais. Só que se o município, a União e o Estado da Bahia, eles querem criar uma empresa pública. Isso pode? Pode. Pode, desde que o capital seja público. Pergunta 2. Na sociedade de economia mista, o capital público, ele tem que ser majoritário ou o capital votante tem que ser majoritário? Capital público. Não, o poder de voto. O voto social tem que ser majoritário. Fala, Ângela. O poder de voto tem que ser da maioria do ente público. Exatamente. Não precisa ser o capital inteiro, o capital social, mas o capital votante tem que ser de maioria do poder público. Beleza? Bom, ficamos por aqui. Nossa próxima live coletiva, nossa próxima aula coletiva é na primeira segunda-feira de setembro. Se tudo der certo, caso alguma coisa aconteça, eu mando para vocês se tiver diferença. Mas já salvem nos seus calendários primeira, segunda e terceira segunda de todo mês. Beleza? Qualquer coisa, se quiserem acharem uma prova interessante, acharem um material interessante, mandem para mim por e-mail, que eu dou uma analisada e boto na fila para trazer. Inclusive, eu peço para vocês fazerem isso. Beleza? Lembrando que isso é exclusivo para vocês que são meus alunos. Beijos a todos. Dúvidas, relatórios, mandar meus relatórios, por favor. Não esqueçam meus relatórios. A Angela já olhou com a cara de assustada, porque tá me devendo relatório. Não, já mandei. Já mandou? Beleza. Não esqueçam meus relatórios. Como é que eu paro aqui a compartilhação? Não esqueçam meus relatórios. Mandem meus relatórios, por favor. Então não esqueçam eles. E qualquer dúvida que vocês tenham, vão me mandando ao longo da semana. Beleza? Beijos a todos e até a próxima.